falava muito enquanto dormia. Tipo, ela sempre falava enquanto ela dormia. Uma vez ela tava conversando com os colegas de trabalho dela e eles falaram, cara, por que você não grava pra ver se você fala alguma coisa importante, alguma coisa, sei lá. Enfim, grave. E ela foi, baixou um aplicativo e começou a gravar todas as noites o que ela, tipo, falava enquanto dormia. Todo dia de manhã ela ia e ouvia. Até que uma das noites ela começou a ouvir uma coisa esquisita. Como se fossem, tipo, várias portas batendo. Sendo que ela morava sozinha, então não tinha por que portas baterem. Mas algumas noites se passaram e ela resolveu acordar de madrugada pra ver se alguma porta de fato estava aberta, alguma coisa do tipo. E nada, tudo normal, não tinha ninguém na casa dela e ninguém tinha batido porta. E aí, na manhã seguinte que ela fez isso, ela foi ouvir a gravação e do nada apareceu a voz de um homem falando boa tentativa e começou a rir. O que vocês acham que esse homem é? Um espírito, alguma coisa do tipo, ou de fato alguém que invadiu a casa dela e fica ali, embaixo da cama dela? Vai que... Oi? Essa é uma história real e é bem bizarra, talvez eu tenha que dividir em dois. Mas enfim, não sei se você sabe o que é um Omegle, mas é tipo um site na internet que você consegue conversar com estranhos. Meu Deus, um passarinho. E um menino chamado Nick, de 17 anos, não tinha muitos amigos, então ele entrou num dia aleatório. E aí, aleatoriamente, caiu em um cara. Ele disse depois que era muito esquisito, tipo, a aparência muito estranha. E ele falou, oi, e o cara não respondeu. E o Nick falou assim, então, por que você não me responde? E ele falou, porque eu sou mudo. E eu vou usar um quadro branco pra me comunicar com você, ok? E o Nick falou, ok. A gente vai brincar de roleta russa. Eu não sei se vocês sabem o que é roleta russa, mas é uma arma e balas dentro e vai na sorte se você morre ou não. O Nick ficou muito assustado. Dentro da arma só tinha uma bala só. Ele atirou a primeira vez e nada aconteceu. Só que depois, pro round 2, ele começou a chorar. Escreveu no quadro branco, desculpa. Meio que ele tinha que fazer isso, ele tava se sentindo mal com ele mesmo. E botou 5 balas dentro da arma. As chances dele sobreviver eram, tipo, mínimas. E na hora que ele foi atirar, o Nick ficou muito nervoso e abaixou a câmera na hora que ele atirou. Só que ele ouviu um... Só que a curiosidade ficou mais forte e ele levou usar um computador pra ver o que tinha acontecido com o cara. E ele tinha acabado de presenciar um suicídio. Oi. Então, tinha uma menina de mais ou menos uns 16 anos que chegou em casa da escola muito cansada e foi direto dormir. Ela foi dormir mais ou menos umas 11 e pouca. E aí ela tava tendo um pesadelo, tipo, muito ruim, que ela viu uma mulher muito esquisita saindo do closet dela. Quando ela olhava pro relógio, dizia que era, tipo, 00:08. E aí a mulher chegava perto dela, enforcava ela e começava, tipo, estrangular pra matar ela mesmo. E do nada ela acordou, tipo, passando mal. Meu Deus, Jesus, graças a Deus, foi um sonho. Ela começou a chorar, ficou, tipo, muito nervosa. E aí quando ela, tipo, tá tudo bem, ela olhou pro relógio e tava 00:08. Na hora que ela viu 00:08, ela ficou tipo, uou. E quando ela olhou pro closet dela, ela começou a ouvir um barulho, tipo de uma maçaneta abrindo. Oi. Então, há muito tempo atrás, mesmo, tipo, muito, tinha um cara chamado, tô tentando falar o nome dele, calma, Lord Combermere, não sei. Ele era famoso, tipo, rico, e ele tinha uma livraria. E nessa livraria ele tinha, tipo, uma cadeira que era só dele, só ele sentava, e, tipo, ninguém podia sentar, era a cadeira dele. E aí, em 1891, infelizmente, ele morreu. E o enterro dele estava sendo a mais ou menos 4 quilômetros do local que era a livraria dele. Só que tinham ido lá na livraria dele tirar umas fotos do local. E olha a foto que foi tirada. Essa era a cadeira favorita dele e esse é... ele? Oi! Há muito tempo atrás, a filha de um casal morreu. Só que eles não conseguiam se desapegar, assim, da filha. E eles queriam ter mais um contato com ela. Normal, né? Então eles contrataram um cara chamado William Hope. E ele é conhecido como pioneiro de tirar fotos de espíritos, digamos assim. E eles foram tirar uma foto e queriam que a filha deles aparecesse de fato. E essa foi a foto. Oi! Eu vou começar um quadro aqui mostrando fotos que aconteceram, tipo, na vida real, são fotos verdadeiras, com um fundo muito bizarro de alguma coisa muito esquisita que aconteceu. Enfim, parte 1. Em 1970, 3 meninos desapareceram, do nada. Só que eles tinham levado uma câmera, porque eles estavam meio que passeando, dando um rolê pela vida. E depois de muito tempo de busca, eles conseguiram achar a câmera dos meninos que estavam desaparecidos. E nessa câmera tinha essa foto. E ninguém sabe o que é até hoje. Tem gente que fala que são demônios, tem gente que fala que são figuras, sei lá. E até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu com esses 3 meninos que desapareceram. Só sabem que essa é a última foto que tem na câmera deles. Oi! Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa e a mãe dela falou assim, filha, então, eu vou sair e se alguém bater na porta você não abre de jeito nenhum. E ela falou, tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz,
falando que tava com uma faca, só que dessa vez tava na porta da casa dela. Nem um minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada. Oi? Então, tinha umas meninas mais ou menos de, sei lá, uns 12 anos, que estavam fazendo uma festa do pijama. E tiveram uma brilhante ideia de invocar espíritos. Fazer aqueles negócios que chama espírito. Pra quê? E aí uma das meninas teve a maior ideia ainda de chamar alguém que já foi um serial killer. Alguém de fato mal. E aí uma das meninas falou, não, melhor não, porque, né, não vamos chamar alguém ruim, mal. E elas estavam sozinhas em casa, no porão, fazendo isso. Na hora que ela falou isso, elas ouviram uma voz de um homem. Elas estavam sozinhas em casa. Elas ouviram a voz de um homem no canto falando, é melhor mesmo. É melhor vocês não chamarem alguém mal. Tipo, eu. Aquelas, no caso, já tinham invocado, né? Elas começaram a chorar, subiram do porão, foram, tipo, pra de cima pra sala, ligaram pra polícia. Enquanto a polícia não chegava, a pessoa que tava lá embaixo ficava batendo, falando que se elas não tirassem ele de lá, ele ia matar elas. Quando a polícia chegou lá, não tinha ninguém. Mano, eu não sei o que eu faria. Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha, tipo, um papel de parede meio esquisito. E eles resolveram tirar. E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. A sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava... Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. E ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim, quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Tá, isso é bizarro. Recebeu um pedido de amizade no Facebook. E era de um menino que era da sala dela. Então ela aceitou e começou a conversar com ele. Ele disse que tava doente e de fato não tinha ido pra aula naquele dia. E perguntou se no dia seguinte ela poderia ir na casa dele, levar os livros pra ele poder fazer o dever de casa. E ela falou que podia. No dia seguinte ela foi na casa do menino e quando ela tava chegando na casa dele, tinha um carro parado. E o homem saiu do carro, falou pra ela entrar dizendo que era o pai do menino. E ela entrou. Só que na hora que ele passou da casa do menino, ela achou estranho. Ela falou, ué, a casa é ali. Então ele falou que era tudo mentira. Na verdade, ele não era o pai do menino e que ele tava sequestrando ela. Só que ela entrou em pânico e começou a gritar. Nessa hora que ela começou a gritar, os vizinhos, tipo, viram e saíram assim pra tentar ajudar ela. Graças a Deus, porque isso salvou ela. Então o cara acelerou e, tipo, nunca mais foi visto novamente. Mas enfim, o cara na verdade era um stalker que já tava acompanhando ela há meses. Então sabia tudo sobre a vida dela, onde ela morava, quem eram todos os amigos dela. E como ele acompanhava a vida dela, sabia que aquele menino tinha faltado. Mano... Oi? Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa. Até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, assim, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele. E ele tava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado. Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá.
Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho.